Esse projeto é fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Aldir Blanc, por meio do Governo do Estado de Rondônia, Sejusel, edital número 86, primeira edição Marechal Rondon, eixo 4, item 4, podcast. Pepecast. 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 Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol Zemuner. E aqui é Isabela Lima e vamos de quê, Carolis? Vamos de cultura afro-brasileira na Amazônia, Bela. A presença africana é forte em vários aspectos culturais da região norte, mais especificamente no meu país, Rondônia, como culinária, música e religião. A influência afro não é apenas em elementos tradicionais. Hoje a mistura de ritmos e crenças mostra que é possível trazer sons e outras manifestações culturais africanas para estilos típicos do norte. Em Porto Velho, a gente tem essa influência e protagonismo de mulheres nas escolas de samba, povos de terreiros e nos povos tradicionais. Nesse episódio, vamos conversar com mulheres protagonistas com vozes potentes e que influenciam a cultura de Rondônia, né, Bela? Uau, Carolis! Vamos de samba! Vamos conversar com as maravilhosas pastoras da Escola de Samba Asfaltão. Para quem não conhece, a escola foi fundada em 1971 em Porto Velho, quando um grupo de funcionários, olha aí, Carol, de uma antiga usina de asfalto resolveu sair para as ruas desfilar. Hoje a escola é campeã por vários anos no carnaval e caminha para meio século de sua história. Com muita diversidade, amizade e união. Nós podemos afirmar, né, Carol, que nos sentimos acolhida nessa família. Sim, Bela. Para quem não conhece a expressão, as pastoras são justamente as cantoras de uma escola de samba. Nesse caso, as pastoras do Asfaltão são também compositoras de alguns samba-enredos vencedores. É importante pontuar que as funções para essas mulheres dentro de uma família movida pelo samba não fica só por aí. Nesse episódio, a gente vai falar com a Silvia Pinheiro, com a Cristina Queiroz, a Leia Mota, a Vanilce Pinheiro e a Vilma Pinheiro. Que honra e prazer ter vocês nesse episódio. Falem pra gente um pouco sobre como começou essa parceria que hoje conhecemos como as Pastoras da Asfaltão. Bom, desde sempre estivemos envolvidas com samba na cidade, seja em escola de samba ou nas rodas de samba que aconteciam e acontecem em Porto Velho. Apaixonadas por samba, sempre que estamos em algum destes momentos, costumamos fazer coro ou cozinha, como muitas pessoas falam. Ernesto Melo, poeta da cidade, foi quem começou a nos chamar de Pastor do Asfaltão, fosse numa simples roda de samba ou em algum de seus shows. Quando nos via no meio do público, parava para anunciar e pedir nossa cozinha, de onde estivéssemos. Assim fazíamos, literalmente no gogó. Em meados de 1990, aconteceu um show beneficente para o saudoso Mestre Babá. O músico e compositor Valdes Pinheiro foi um dos convidados e nos desafiou a participar com ele. Assim se deu nossa estreia no palco, ocorrida na histórica e lendária Taba do Cacique. Ficamos agora com um trecho do Samba das Pastoras, que foi considerado em 2009 o melhor samba-enredo de Porto Velho, ganhando o estandarte de ouro. Oh, meu astro rei, irradiante que ser lutou, eu já te cantei, de onde você chegou. Nossa, o tempo voa, né, mana? E a gente queria saber, Silvia, o que significa para vocês, como mulheres, fazerem parte da ala dos compositores da Escola de Samba Asfaltão, que é majoritariamente masculina. Bom, após 7 anos parada, em 2007, quando a nossa escola retomou as atividades e programou o concurso de samba enredo, avaliamos e resolvemos encarar pela primeira vez um concurso dentro da escola. E nesse concurso especificamente, que era o retorno
a passarela do samba, estavam participando grandes compositores da cidade, como o poeta Ernesto Melo, o Trio de Ouro, composto por três grandes compositores, Mestre Bainha, Oscar e Zé Baixinho, a dupla Valdir Pinheiro e Marlon Melo, que tem grandes sambas, já tinham grandes sambas na cidade, Macumbinha e Jorge Macumba também, grandes compositores, dentre outros. Tínhamos conhecimento da qualidade das composições desses mestres e grandes compositores, e queríamos fazer bonito, né? Queríamos fazer bonito e focamos com muita força, tentando buscar a qualidade também, para estar disputando de igual para igual. Afinal, não éramos conhecidas como compositoras, mas tínhamos e temos a vivência dos bastidores da escola de samba. Foi justamente essa vivência que nos deu subsídios e força para encarar e disputar de igual para igual mesmo, em pé de igualdade, um concurso de samba de enredo. E no final da disputa tivemos uma grata e linda surpresa. Dentre os compositores feras de Porto Velho que lá participavam, conquistamos o 3º lugar. Eu fiz esse preâmbulo para dizer que nos sentimos privilegiadas e muito honradas por fazer parte deste seleto grupo que compõe a área de compositores da família Asfaltão. E ressaltando que de lá para cá nós conseguimos já emplacar nos concursos 4 sambas de enredo. Um em 2009, que foi estandarte de ouro na cidade, né, considerado o melhor samba da cidade, recebeu o estandarte de ouro. Outro, em 2012, conquistamos o título para a escola, na Avenida. Um outro, em 2013, que infelizmente não teve carnaval e não foi para a Avenida. Em 2020, né, que nós cantamos no desfile da escola, lá na Passarela do Samba, que homenageava o bairro Triângulo. Então, essa é a nossa trajetória dentro da Escola de Samba Asfaltão, e para a gente, nós nos sentimos privilegiadas e esperamos, além de conquistar simplesmente o espaço, esperamos ter conquistado o respeito da família Asfaltão e do segmento do samba na cidade de Porto Velho. Vocês fazem bonito demais, Silvia. O Samba Enredo de 2020, Triângulo, o braço do violão no Carnaval do Asfaltão, é uma composição de vocês. Contem pra gente um pouco dessa representatividade e a atuação das mulheres na família Asfaltão. As mulheres têm participação muito atuante na nossa escola. E aí a gente pode afirmar com segurança que desde sua fundação, infelizmente, por sempre terem atuado só nos bastidores, no apoio, digamos assim, apoio, né? Porque teve um papel fundamental em todo o processo histórico, elas não são lembradas, não tem nenhum registro de atuação lá desde a fundação. A gente tem algumas pessoas, que eu posso citar a família da Valderez, que foi um braço forte, né, da escola, né? Já a partir de 90 para cá, que a gente teve essa identidade por conhecer ela, né? Mas tem outras mulheres que passaram que infelizmente não são lembradas. Mas hoje a gente pode afirmar com segurança que a atuação feminina na família Asfaltão está de igual para igual. Talvez até mais forte, porque além das missões fazemos cozinha como back vocal. E atuamos também literalmente na cozinha e no palco. Então a atuação da mulher na nossa escola ela é muito forte, né? Tem as pastoras do Asfaltão que até o momento são as únicas mulheres que fazem parte da área de compositores da escola, e a nossa bateria que é repleta de mulheres. A gente tem que fazer essa conta para saber e definir se realmente não está de igual para igual também lá nesse momento, nesse setor da escola que é tão importante, que a gente costuma chamar de coração de uma escola de samba. Bora escutar uma palhinha do Samba do Triângulo de 2020, Samba das Pastoras. A poesia está no ar, alegre em toar, sou Asfaltão. Em nostalgia vou mostrar, triângulo, o braço do violão. Da diversidade, boêmia seresteira, pura melodia. Inclusive, eu e Carolis fazemos parte da família Asfaltão desde 2019, quando começamos a oficina de percussão gratuita e que depois fomos aceitas como membros da bateria Pura Raça. Estamos com saudades, viu? Por conta da necessidade do afastamento
Como vocês estão lidando com toda essa pressão, né, da pandemia de Covid, diante da impossibilidade de a gente comemorar o carnaval e de a gente realizar os ensaios presenciais? Infelizmente, está muito complicado lidar com essa pressão da pandemia. Além de comprometer o nosso processo criativo, nos impede de fazer o que há de mais importante para uma escola de samba, que é reunir a nossa família Asfaltão. E não acontece, por função disso não acontece o encontro, não acontece a aglomeração que é tão necessária para fazer a escola pulsar, a escola vibrar, se harmonizar e interagir. A gente costuma dizer que é uma grande confraternização que impulsiona e motiva uma agremiação carnavalesca. E por isso é muito complicado lidar com esse processo de pandemia, essa situação infelizmente jamais vista na história das nossas vidas, né? É muito triste a gente estar passando por tudo isso. A gente espera que esse momento passe logo, não só para a gente poder realizar encontro quanto escola de samba, mas para a gente ter de fato uma felicidade quanto ser humano, né? Porque a gente está perdendo tantas pessoas, mas esse momento é muito crítico e muito delicado e é muito difícil lidar com tudo isso. Tá difícil demais, mana. Mas a vacina vai chegar e vamos em breve poder reunir de novo, né? Conta pra gente como tem sido o processo criativo de vocês nesse momento tão delicado e ainda essa readaptação para o ambiente virtual. O nosso processo criativo foi abalado, sem dúvidas, né? Tá muito machucado, enfim, limitado, mas temos algumas coisas escritas e desenhadas. Mas para isso crescer e virar um lindo samba, uma linda música, dependemos de uma harmonização. Para isso precisaríamos provocar uma pequena aglomeração, que no momento é impossível. Se for botar na ponta do lápis, só as pastoras somos 5, né? É até engraçado a gente dizer isso, mas a gente costuma, quando está trabalhando alguma coisa, a gente costuma se reunir até para fazer essa harmonização junto com os músicos, e fazer uma análise crítica, né, de como vai ficar, e no momento está sendo impossível, né. E aí, além das 5, teria mais pelo menos 2 músicos, fazer um cavaco, fazer um violão e nos ajudar nessa harmonização. E por esse motivo, e por falta até de motivação ocasionada pelo Covid, e aí eu abro um parênteses para dizer que todas as 5 foram atingidas pelo Covid. Eu, por exemplo, fui acometida 2 vezes, né. E a gente ficou um pouco abalada, né? Sem contar as perdas de pessoas próximas e muito queridas que tivemos, inclusive da nossa escola. Infelizmente, isso mexeu bastante com a nossa estrutura psicológica e emocional e atrapalhou esse processo criativo, né? E a gente tem tentado se reinventar, se adaptar, mas está complicado no momento a gente poder conciliar essas 2 situações. Eita, que agora vamos ouvir um trechinho do Samba Enredo das Pastoras de 2012, em que a escola Asfaltão foi campeã. Ouvindo pelo choro de passar, eu tigre na avenida desculpar, a força do lamento fez brotar, a esperança de um novo amanhã. E tá aqui, não pude imaginar, pra sair, você poderia salvar, tudo é preso essa celebração, pequeno fruto que irradia minha fé, é a canção do Filho de Nazaré. Como vocês veem a participação das mulheres nas escolas de samba em Porto Velho? E como vocês enxergam essa representatividade feminina na escola de samba que vocês participam? Já que vemos um acolhimento no Asfaltão e um número grande de mulheres instrumentistas que muitas vezes não têm raízes no samba. As mulheres sempre tiveram papéis expressivos nas escolas de samba de Porto Velho. Podemos citar Dona Inês, Marise Castiel, Dona Marieta, Dona Neguinha, France, dentre outras. No Asfaltão, ainda quando era bloco, a Morena e a Valdeirês participaram efetivamente da diretoria e desenvolveram diversas tarefas dentro da escola. A participação das pastoras no Asfaltão iniciou na década de 90, primeiramente como brincante, coordenadoras de ala, comissão de carnaval, equipes de harmonia nos desfiles,
até sermos convidadas para compor a diretoria, onde permanecemos até hoje. Somos a maioria na diretoria executiva da escola. Ocupamos cargos relevantes, tais como de finanças, imprensa, jurídico, administrativo e diretoria social. Contribuímos com o planejamento, desenvolvimento dos enredos, execução de tarefas antes, durante e depois do desfile. Nós nos atrevemos até a afirmar que a nossa escola é a única na atualidade que possui uma expressiva quantidade de mulheres em sua bateria, que é considerado o coração de uma escola de samba. Elas tocam do chocalho ao surdo e com uma firmeza de causar inveja a qualquer um, e temos muito orgulho disso. Para nós, essa participação massiva de mulheres em todos os setores da Escola de Samba Asfaltão decorre da defesa da nossa agremiação em relação às causas sociais, do acolhimento às minorias, da oficina de percussão, que tem contribuído para a formação de novos ritmistas, e, por fim, as pastoras do Asfaltão têm participado de eventos fora da bolha dos sambistas, e isso teve um papel fundamental na divulgação de nossas ações e na conquista de novos corações para a escola de samba. Eita, que lindeza ouvir isso, que é muito importante saber dessa representação numa escola que admiramos muito e que acolhe a gente, acolheu e acolhe, né, Bela? Qual mensagem vocês deixam para a mulherada que é fã de samba, tem vontade de cantar suas canções autorais no Bar do Calixto, ou de serem instrumentistas numa bateria de escola de samba, mas que não sabem como participar da família Asfaltão, por exemplo? É importante que as mulheres ocupem mais espaços. E se você, minha amiga, é fã de samba, tem vontade de cantar suas inspirações e composições, ou ser instrumentista e ritmista de uma escola de samba, vou reforçar aqui o nosso exemplo, o exemplo das pastoras. No primeiro concurso de samba enredo que nós participamos, nós não éramos vistas nem respeitadas como compositoras. Encaramos, então assim também você, não desanime, não faça cerimônia, né? Ainda mais que você está com esse espírito colaborativo, que quer vir somar, trocar experiência, né? Quer cantar, tocar e até sambar, até rima, né? Aí o conjunto da obra. A família Asfaltão vai estar sempre de braços e corações abertos para lhe receber e lhe acolher. Como diz um samba cantado em 2016, no qual um dos campeões nossos na avenida, só quer amor, o bem e a paz. E é isso que se dá união, em termos de sobra aqui dentro da nossa família Asfaltão, né? Torcemos muito, muito mesmo, para que tudo isso passe logo e a gente possa fazer esse acolhimento seu e de todas as pessoas que querem chegar aqui conosco com esse espírito colaborativo de somar, né? E aí, nesse momento, nesse encontro, a gente não pode se esquecer os amigos e as amigas que foram vitimados, né, por esse Covid, estão hoje no outro plano e com certeza no lugar de luz. Nós vamos sim ter motivos, que afinal a gente está por aqui, a gente tem que seguir a vida e teremos muitos motivos para celebrar, né? Para celebrar a vida e acolhendo novos espíritos, novos corações, novos abraços, que chegarão junto conosco aqui na família Asfaltão. E para fechar, vamos escutar um pouco de um samba das pastoras, No País do Futebol, Craque Nem Pensar. Oh, meu Brasil, miscigenado de esperança e de fé, que a fantasia não se transforme em ilusão, pra gingar no bailado, assim brilha na avenida do asfaltão. No descanso tão cruel, o moço põe um véu, proteja sua criança, alerta meu guia no terreiro ao lado seu. No descanso tão cruel, o moço põe um véu, proteja sua criança, alerta meu guia no terreiro ao lado seu. E agradecemos de coração pela participação das nossas pastoras do Asfaltão. Vocês são sempre bem-vindas aqui no nosso PPcast. Essas meninas do Asfaltão arrasam, né? Que delícia ter elas aqui no PPcast. E agora vamos de curiosidades, né, Carolis?
Vocês sabiam que o samba é um gênero musical de origem africana e que teve seu início no Rio de Janeiro em danças de roda por escravos africanos no Brasil? Será que vocês sabiam também que o carimbó é um ritmo musical e uma dança de origem indígena, tipicamente da região amazônica, mas que tem origem no século XVII, no estado do Pará, tendo sua influência principal a cultura negra devido à sua percussão. Quem aqui na região não gosta de ouvir e dançar um carimbó, né? A vinda dos africanos trouxe ingredientes bem conhecidos no nosso dia a dia. O coco, a banana, o café, a pimenta malagueta e o azeite de dendê. Também os populares inhame, quiabo, gengibre, o amendoim, a melancia e o jiló. Além de diversos pratos que transformaram a culinária brasileira em uma das mais apreciadas no mundo, Bela Bela. E vocês sabiam que o delicioso vatapá é um prato super consumido aqui na região norte, mas tem sua origem na culinária dos povos iorubás e foi adaptado aqui no Brasil, viu, Carol? Ele leva castanha de caju, azeite de dendê, camarão, coentro, pão, pimenta malagueta, coco e gengibre até, ó, que são misturados e transformados num creme, que pode ser encontrado em várias regiões desse nosso Brasil e em cada lugar pode ser acrescentado um ingrediente em especial. Também pode ser elaborado com peixe e frango. Deu até fome, hein? Nossa Senhora, e vou te falar, como eu sou alérgica a camarão, um vatapazinho de frango não ia nada mal agora, hein, Bela Bela? E agora vamos de depoimento, é? E agora vamos de depoimento, Bela Bela. Vamos ter a participação da Raíssa Dourado. Ela que é fotógrafa, documentarista e pesquisadora, para falar um pouco sobre sua experiência com a cultura quilombola e ribeirinha no Vale do Guaporé, Brasil, Bolívia, que tem a festa do Divino do Espírito Santo como identidade. Ela também está começando um projeto de longa-metragem sobre essa cultura. Alô, pessoas do PPcast, ouvintes do PPcast, aqui é a Raíssa Dourado, realizadora audiovisual, faço documentários, fotografias, trabalho com vídeo, trabalho com cultura e arte. Eu quero falar um pouquinho da minha experiência com a festa do Divino Espírito Santo. Eu tô com um amigo agora no processo de montagem de um filme que se chama O Divino Guaporé. É o Ederson Lauri. A gente se conheceu lá em Costa Marques e resolveu juntar os trabalhos e fazer esse longa-metragem que foi inclusive viabilizado, né, o processo de montagem pela Lei Aldir Blanc, Seja o Céu, governo de Rondônia. Bom, a primeira vez que eu estive em Costa Marques foi em 2002 ou 2003, se eu não me engano. Eu fui numa viagem com o queridíssimo professor Marco Teixeira, professor de História. Eu estudava turismo na época, fiz 2 anos de turismo em Porto Velho e a gente teve essa viagem para fazer com ele. Eu topei na hora, foi uma grande aventura, assim, ir num ônibus com um monte de alunos. O ônibus não tinha banheiro, são mais ou menos uns 800 quilômetros, né, da capital Porto Velho até Costa Marques. Mas naquela época, em 2002 ou 2003, a gente demorou 33 horas para chegar em Costa Marques. Chegando lá, eu conheci o Forte Príncipe, a gente deu umas voltas de barco pelo Rio Guaporé, um rio, sem dúvidas, belíssimo. Soubemos que próximo tinha comunidades remanescentes de quilombolas, mas a gente tinha que ir de barco e a gente não conseguiu fazer essa travessia. E estavam nos preparativos da festa do Divino, né? Então, assim, eu acho que as pessoas da faculdade ficaram ali 2, 3 dias e eu fiquei. E o professor Marco Teixeira me deu a chave do alojamento que a gente estava e eu acabei ficando, né? A faculdade foi embora com o ônibus e eu fiquei. Fiquei esperando uma grande amiga, né? Que na época era minha namorada. E a gente fez uma
vivência ali pelo lugar, pela Festa do Divino, umas fotografias já digitais. Ela também foi a trabalho, então a gente pôde vivenciar a festa de uma forma assim bem natural, porque a gente não conhecia muita gente, mas as pessoas eram muito acolhedoras. Eu, por exemplo, eu não tinha dinheiro e a gente comia todos os dias, né, na casa dos promesseiros, né, que oferecem as comidas nas suas casas. A gente, desde o café da manhã, almoço e jantar, a gente comia na casa de pessoas que a gente nunca viu. E pessoas incríveis, super acolhedoras. Aquilo era muito diferente para mim, lógico. E eu acho que o que mais me tocou também foi a cantoria das crianças. Essa é uma festa portuguesa, mas quando ela chega ao Guaporé, ela tem esse resquício, né? Essa mistura, né, com a escravidão. E ali na região, a gente tem remanescentes de quilombolas, a gente tem indígenas, a gente tem Brasil e Bolívia. Então é uma mistura interessantíssima de pessoas que eu tenho gostado muito de conhecer cada vez mais. Assim, eu já voltei várias vezes ao Guaporé para fazer outros projetos. E também, depois de 15 anos dessa primeira ida, eu levei a minha mãe num Réveillon de 2016 ou 2017, para ela conhecer um pouco, né, desse lugar que eu falava tanto e que eu falo para os meus amigos no mundo, assim, né, dos lugares mais bonitos que eu já fui. Com certeza foi o Guaporé. A última vez que eu estive lá foi em 2019, gravando essas imagens para o Rosenberg Cariri, um cineasta do Ceará. E eu estive com o Ederson lá e mais alguns amigos. E eu tenho a minha fitinha do Divino aqui no meu braço desde 2019. Foi uma experiência também incrível, que tá na alma. E foi um momento, assim, voltando dessa viagem no Rio, foi um momento que eu me senti mais próxima, assim, de Deus, né? De Deus, assim, como ser maior e que faz parte da natureza. Eu gostaria de deixar um abraço para vocês, ouvintes do PPcast, esse podcast maravilhoso, empoderadíssimo, feito por essas belas mulheres. Tchau, um abraço. Pessoal, é importante ressaltarmos que esses territórios negros são fruto dos processos de territorialização que aconteceram desde o século XVIII. O surgimento de quilombos ele está ligado à fuga dos negros em busca de liberdade e como resistência à escravidão. É importante a gente sempre lembrar dessa nossa história. E vamos de Pepeca Livre, né, Carolis? Quem será a nossa homenageada dessa vez? A Pepeca Livre desse episódio é a Rainha Teresa, como ficou conhecida em seu tempo. Ela viveu no século XVIII às margens do rio Guaporé, na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, no atual estado de Mato Grosso. Pouco se sabe sobre sua história, mas sua representatividade é marcante e necessária. Ela liderou o quilombo do Quariterê, após a morte de seu companheiro José Piolho, morto por soldados. Segundo documentos da época, o lugar abrigava mais de 100 pessoas, com aproximadamente 79 negros e 30 índios. O quilombo resistiu da década de 1730 ao final do século. Sob sua liderança, o quilombo resistiu à escravidão por 2 décadas, sobrevivendo até 1770. O quilombo do Quariterê possuía organização político-administrativa com parlamento, conselhos ou ministérios, sistema de defesa e uma rainha, Teresa de Benguela, a rainha negra do Pantanal. Ali era cultivado o algodão, que servia posteriormente para a produção de tecidos. Havia também plantações de milho, feijão, mandioca, banana, entre outros. Teresa de Benguela é a memória da resistência baseada na ancestralidade negra e indígena. Isso, nossa, que Pepeca Livre, né?
essa homenageada muito especial para a gente. É importante que mais pessoas possam conhecer sua história e buscá-la, né? A gente só deu aqui uma pincelada sobre uma mulher muito especial, muito importante. Agora vamos de participação, né, Bela Bela? Sim, agora vamos de depoimento, né? Participação. Vamos ouvir a mestre e diretora Aleita Desmorestes, da Flor do Puruí, da Companhia de Dança Regional. Meu nome é Aleita, tenho 37 anos, nasci em Nazaré, moro até hoje em Nazaré. Sou de uma das mais velhas das danças, no carimbó, no seringandoh, organizo as danças, a dança do seringandoh, do carimbó, que eu comecei a participar, tinha 17 anos, com o professor Maciel. Ele já tinha trazido essas danças. A dança ele trouxe lá do Oropiara, que é o seringandoh. E comecei a participar assim, das festas, que antes, num tempos atrás, né, as danças era mais diferente, como assim, mais complexa, né, que tinha a dança do seringandoh, carimbó, a lambada, forró pé de serra e do boi. Todas essas danças já fazia, e eu comecei a fazer parte com ele, a fazer fantasia das crianças. A gente era aqui em Nazaré, não tinha como ter muito recurso, né? A gente não tinha recurso para nada. A gente fazia de uma saca de carregar açúcar, que chamam saca de sarrapilha. A gente fazia as fantasias assim, aí como ia dançar. A nossa roupa era bem simples também, mas nisso era muito gostoso trabalhar com os grupos, era muito bacana. Pelo menos assim eu gostava muito, aí eu fui aprendendo. Antes começava como um festejozinho, a gente começou no festejo, aí depois eles começou a fazer o festival, aí foi aumentando mais dançarina, essas coisas, mas foi muito legal. Que a dança do seringandoh, ela foi trazida através do professor Maciel, lá do Oropiara. E o carimbó veio junto também, né? Mas é mais daqui, mais regional. A gente faz mais as coisas da região mesmo. Região aqui, a região norte. E é isso, é muito legal a fazer parte, dançar, é muito... Faço também as fantasias, os figurinos, e aí o grupo a gente ajuda o outro aqui, é muito legal. E agora vamos ouvir a dançarina e coreógrafa Andressa Silva, ela que é integrante da Flor do Puruí também, e faz parte da dança do seringandoh lá no Festejo de Nazaré. Quem não conhece, hein? Oi, eu sou a Andressa Silva, sou atriz, pesquisadora rondoniana e também multiartista. Eu componho o grupo do Flor do Puruí, já vai fazer alguns anos, e eu comecei fazendo uma colaboração totalmente voluntária dentro da produção do Festejo Cultural de Nazaré, lá em 2015, quando eu tive acesso a essa comunidade e quando eu conheci o festejo também, graças a outro projeto cultural, que no caso era a montagem do espetáculo de teatro Saga Beiradeira. Através disso eu tive uma vivência muito forte com a comunidade, com as danças regionais, e dentro disso eu fui encontrando também um pouco da minha memória, da minha identidade como mulher rondoniana. E a partir disso também me veio muitas vontades de pesquisar e criar ou alimentar projetos meus de diversas formas de expressão através das artes cênicas. E assim tem sido uma saga muito massa de estudo, de conhecimentos
e de trocas muito generosas. Quem não conhece tem que conhecer. É muito especial conhecer essas mulheres que mantêm essa chama da cultura acesa. Vamos de Pepe Dica, Bela Bela. Bora, bora. Então, bora. Então, rapaz, a minha dica dessa vez é o livro da Cledenice Blackman, intitulado Do Mar do Caribe à Beira do Madeira, da editora Apris. Traz uma versão única da jornada de povos que ajudaram a fundar a nossa cultura aqui mesmo, em Porto Velho. Tudo isso teve início na construção das trilhas da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Também quero indicar o livro Dossiê Rondônia, o rio que nos une, educação, migração e cultura nestas paragens, da editora Temática, editora daqui, da terrinha. Essas duas grandes produções são muito importantes para a gente conhecer um pouco mais da nossa história. Outra novidade é que pela primeira vez aconteceu o Guaporé Festival Internacional de Cinema Ambiental, coordenado pela cineasta Raíssa Dourado, com o intuito de difundir a beleza e as tradições das comunidades ao longo do Rio Guaporé, revelando a riqueza cultural com a Festa do Divino. Para conferir o que rolou, acesse o site guaporéfestival.com.br. Uma sugestão também, essa nossa dica, ela sempre aparece aí em alguns episódios nossos, mas vale a pena, por causa da nossa temática, é você conhecer, se você não conhece, a página do projeto Reconhecendo a Amazônia Negra. A Marcela praticamente, ela tem uns minutos aqui dos nossos programas só de merchan, porque a gente admira muito. E vai lá, vale a pena conferir, tá? amazonianegra.com.br, que traz a poesia imagética de povos negros na Amazônia, como os quilombolas do Vale do Guaporé, os afro-antilhanos, os migrantes da borracha e do ouro, que formam nossas comunidades tradicionais aqui em Rondônia. Quer saber mais de história e cultura afro-brasileira? Acesse o livro eletrônico Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Desafios e Perspectivas na Amazônia, com textos de 18 autores dedicados à temática da Amazônia Negra, que vocês encontram no repositório institucional.uea.edu.br. Temos mais participações agora e muito especiais. Fica com a gente. Bela, tivemos a honra da participação da historiadora Cledenice Blackman, que é natural de Porto Velho, doutora em educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É pesquisadora, bibliotecária, documentalista do IFRO e traz pra gente o relato sobre a cultura afro-antilhana em Porto Velho. Hoje vamos falar de maneira breve sobre parte das nossas pesquisas que foi iniciada em 2005 até o presente momento. Nesse sentido, a gente conseguiu desmistificar o termo barbadianos, que era um discurso hegemônico na historiografia de Rondônia, ou seja, nos livros de história da Amazônia. Assim, nossos escritores e escritoras, quase que de maneira geral, apresentavam o grupo a qual eu descendo também como sendo os barbadianos. No entanto, a gente apresentou e comprovou por meio das nossas pesquisas e por meio do confronto entre historiografia e documentos como fichas funcionais, processos judiciais, certidão de nascimento, passaportes, dentre outros, apresentamos as várias identidades do negro e da negra afro-antiliana que vieram para Porto Velho mais precisamente no início do século XX, por volta do ano de 1910, em busca de empregos, seja na construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, na extração da borracha ou em outras frentes de trabalho. Nesse sentido, a gente identificou algumas famílias que partiam de Barbados, porque era um ponto estratégico desde os fins do século XIX e início do século XX. Barbados era um ponto estratégico e migratório, onde os negros se reuniam, mas eles vinham originários de ilhas como São Vicente, Granada, Trindade e Tobago, Guiana Inglesa, dentre outros países, e foram generalizados na historiografia do Brasil e na historiografia da Amazônia e, consequentemente, de Rondônia, como sendo os barbadianos. Consequentemente, a gente tem, na cultura local
várias heranças, seja na musicalidade, atualmente com Luana Schocknes, Kautmann Schocknes, membros das famílias Johnson, na musicalidade, que se destacam na música regional. Também temos herança e pioneirismo na educação, na política, nas igrejas quase centenárias, como Primeira Igreja Batista e Assembleia de Deus, dentre outros resquícios e legado deixado pelo povo negro que partiu das Antilhas Inglesas para Porto Velho, fins do século XIX e início do XX. Agradecemos muito a participação dessa maravilhosa pesquisadora e figura tão importante da nossa cultura, né, Carol? Estamos no fim, Carol, não acredito! Nós somos inimigos do fim, Bela, resistamos! Quem vem para fechar, quem vai fazer a derradeira participação, diz aí pra gente. Quem mete a boca na pepeca desse episódio é a queridíssima Betânia Maria Zarzuela Alves de Avelar, ou Betânia Avelar, como a gente conhece. Ela é de Belém, no Pará. Como muitas histórias pela Amazônia, é filha de gestão compartilhada matrilinear. É continuidade de muitas gerações militantes de movimentos sociais de sua família, assumindo em sua geração a atuação por meio das comunicações e ciências sociais. Ela é uma mulher afro-ameríndia, amazônida, é múltipla mandingueira que se desloca ampliando suas fronteiras territoriais. Não foge à luta posta, ainda que saiba muito bem qual luta pode ganhar e qual luta enfrenta como posicionamento político. A Betânia busca contribuir para um mundo mais plural, inclusivo, justo e, sobretudo, decolonial e desobediente. É técnica de artes visuais, audiovisual e arte e educação no SESC, em Rondônia. Mete a boca na pepeca, mana! Saudações amazônidas, eu sou Betânia Avelar, mulher afro-ameríndia de feições amazônicas. Eu tenho observado e percebido o acolhimento e representatividade da história e cultura afro-amazônica na região norte, tanto no âmbito ambiental quanto no poder público, enquanto modelos de reatualização de tecnologias de dominação, como a invisibilização e o silenciamento dessas presenças, né, negras e afro-ameríndias. Mas também a gente não pode ser generalista ao ponto de não saber reconhecer presenças que representam também resistência dentro desses espaços, como a professora Zélia Amador de Deus, na UFPA, e mesmo aqui na Uni, a professora Josélia Gomes Neves, bem como também no poder público, né, como militantes, né, elaboradoras e elaboradores de políticas públicas, sejam elas afirmativas ou de reparação. Acontece que ainda somos poucos, né, porque é claro que, como um aspecto interseccional, quem pode estar hoje, né, ocupando esses espaços, ainda tem cor, gênero, né? E essas presenças, tanto no ambiente acadêmico quanto no poder público, são importantes porque também, além de tratar de forma objetiva uma representatividade importante, também é um sentimento de possibilidade. E, embora sejamos poucos ainda, eu penso que ainda é um passo importante e que muito em breve seremos mais numerosos e, enfim, qualificadas e qualificados para poder estar discutindo, né, e elaborando nesses dois espaços, que são espaços de disputa e de poder e de narrativa. E estamos chegando ao final de mais um episódio do PPcast. E se você gostou, dá um like, compartilha com a gente. A gente espera que você tenha curtido esse episódio e agradecemos por ficar com a gente até o final. Uhul! Procura a gente, Instagram, Facebook,
YouTube, Spotify, Google Podcast. Beijo, até! Uhul! Beijos e até o próximo! Pepecast.